para fazer parte da mesa comigo, representando a Procuradoria do Município, doutora Marília Bolt. Da Delegacia do Menor e Adolescente, doutor José Pires. Da Patrulha Maria da Penha, a Cabo Munique. Da OAB, da Comissão de Assistência às Vítimas de Violência Doméstica, doutora Eliana do Nascimento Barbosa. E representando a Secretaria de Direitos Humanos, a doutora Ellen Sardenberg. Meu agradecimento ao doutor Valtair, representando aqui a OAB Terceira Idade. E meu agradecimento ao Martins, da Patrulha Maria da Penha. Bom, eu convido a todos para o hino nacional.
Bom, dando prosseguimento, eu gostaria de fazer uma introdução falando acerca do tema. Bom, a violência doméstica, né, a gente sabe que é um problema antigo. A falta de informação dos diversos tipos de violência que são praticadas e a precariedade dos órgãos públicos especializados no atendimento às vítimas fizeram com que essas diligências intrafamiliares aumentassem consideravelmente. Temos visto aí por parte da mídia uma divulgação alarmante sobre a quantidade de casos de violência que levaram à morte não só de mulheres, mas também de crianças, idosos e portadores de deficiência. Nos últimos 12 meses, para vocês terem uma ideia, 1.600.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões, cerca de 37,1% de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a coisa não é diferente. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. E após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres, 52%, não denuncia o agressor ou procura algum tipo de ajuda, por medo, por receio. Na verdade, na grande maioria dos casos, o agressor é conhecido da vítima. Cerca de 76,4% em que, nesses casos, o agressor é conhecido. Acontecem mais em mulheres negras e pardas, mais do que nas jovens, do que nas brancas, e mais jovem do que nas velhas. No Brasil, são registrados 536 casos, quase que a mesma proporção de mulheres que dizem ter sido vítima de algum tipo de violência sexual. Nos transportes públicos, a coisa é absurda. Assediadas fisicamente, esse número ultrapassa as 4 milhões de mulheres no nosso país. Uma das minhas preocupações é que não se tem dados específicos sobre violência intrafamiliar. A estatística, ela fica restrita ao caso das mulheres. E, por exemplo, no caso das crianças, dos adolescentes, idosos e portadores de alguma deficiência, essa estatística é muito baixa, as informações não chegam. A violência doméstica atualmente está vinculada somente à mulher. Porém, se acrescentarmos esses novos atores nos dados, os números seriam, assim, alarmantes, muito mais alarmantes. Esses fatos me levaram a convocar essa audiência pública, convidando toda a sociedade organizada, entidades não governamentais e representantes do Executivo Municipal para que possamos ter um panorama real dessa situação em nossa cidade e, juntos, pensarmos o que pode ser feito. Com isso, espero poder levar ao Legislativo propostas mais eficazes para a prevenção e conscientização sobre as formas que a violência doméstica se apresenta e também saber como os órgãos municipais estão atuando no primeiro atendimento e acolhimento dessas vítimas. Eu procurei convidar representantes de todos os segmentos especializados na questão da violência doméstica, na violência intrafamiliar, algumas ausências importantes, né, por conta de compromissos, mas espero que todos gostem da nossa audiência e sejam bem-vindos à Comissão de Idosos, da Mulher e das Pessoas com Deficiência da Câmara Municipal de Niterói.
Eu vou passar a palavra agora para a gente ouvir um pouquinho da nossa doutora Ellen Sardenberg, da Comissão da Secretaria de Direitos Humanos, Desenvolvimento e Secretaria de Direitos Humanos, é isso? Doutora Ellen Sardenberg, por favor. Tem um microfone para ela? Passa o microfone para ela. Cuidado com o café aqui. Bom, boa noite a todos. Eu sou delegada de polícia niteroense. Já estive aqui na 77, na Delegacia de Caraí, e ultimamente estava como titular na 79, São Francisco. Hoje eu estou trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento e Direitos Humanos. O convite foi importante porque qualquer mulher sabe da necessidade da gente falar desse tema. E eu vou ser muito breve, porque eu acredito que outros especialistas vão trazer aqui melhores dizeres. O que eu posso dizer como delegada é que isso aqui é muito importante para a gente pensar realmente as políticas públicas e para chamar a atenção, porque nesses casos que eu tenho visto ultimamente, principalmente de feminicídio, o que eu escuto um pouco assim nossa, parece que agora virou moda. Não, não virou moda. O tema está em pauta. E isso é bom, porque isso traz romper o silêncio. E não é fácil, nem é uma coisa que a gente vai conseguir do dia para a noite. Com certeza, minha filha já viverá uma geração muito mais abençoada do que a nossa. Então, parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui e acompanhar o trabalho de todos vocês. Deixo aí meu contato, quem precisar. Nunca estive à frente de uma delegacia de mulheres, apesar de ser 18 anos de delegada, mas conheço bem... Estamos precisando, doutora. Conheço bem o drama da mulher por estar na delegacia normal, né, o que a gente chama de convencional, não me isentou de recebê-las todos os dias e de compartilhar esse sofrimento, essa dor, que não é só das mulheres, é de toda a sociedade, né? Os homens, os nossos filhos, de um mundo melhor. Então, é um prazer estar aqui e acompanhar o trabalho de vocês. Tá? Boa noite. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para nosso querido delegado José Pires, da DPCA de Niterói, para dar um breve relato sobre a questão que envolve as crianças, né, e o adolescente, além de outros personagens. Boa noite a todos, saudando a mesa, na pessoa da doutora Ellen Sardenberg, minha querida amiga, colega de trabalho também, saudar com ênfase o meu querido amigo vereador Casota, que está fazendo um excelente trabalho aqui na Câmara de Vereadores, saudar todos também. Queria pedir para alguém colocar o pendrive, se puder, se tiver oportunidade aqui. Nilson, por favor. Nilson. Bom, enquanto ele vai colocando ali, a gente vai... São poucos slides, são 6 telas apenas, e que retratam, basicamente, o tema de violência doméstica, mas direcionado para criança e adolescente. Como eu disse, eu trabalho aqui na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos, que realmente a situação está muito grave aqui em Niterói, a área que eu trabalho, né, é a Delegacia de Niterói, mas nós sabemos que, na realidade, é todo o Estado do Rio e Brasil em geral.
mencionar que nas últimas semanas, eu vou demonstrar aquilo ali, mas enquanto não coloco o pendrive, nós tivemos excelentes proposições legislativas no Congresso Nacional que foram sancionadas pelo presidente. Uma vai ser sancionada agora. Uma trata especificamente sobre medidas protetivas com relação às mulheres, ou seja, agora, nas cidades onde não houver comarca, um policial poderá determinar medidas protetivas. Isso foi um grande avanço, foi uma luta de alguns anos, e nós acabamos de aprovar, salvo engano, acho que já passou no Senado, falta sanção ou já foi sancionado. Outra proposição legislativa foi com relação à internação de dependente químico. Aqui em Niterói nós não temos instituição para atendimento ao dependente químico. E esse processo de internação era totalmente inviabilizado por conta de questionamentos jurídicos com relação à possibilidade de você internar sem que a pessoa quisesse, né? Enfim. Então, agora, essa semana, nós tivemos um êxito grande, que foi a aprovação da lei no Congresso Nacional. E agora, com uma declaração ou com uma indicação de um profissional médico, a pessoa dependente química pode ser internada compulsoriamente para fazer o seu tratamento químico. Então, mais uma vitória excelente nesse pequeno período aí do novo governo, né? Está encontrando, não? Só gostaria de agradecer a presença do vereador Renatinho e do pessoal. Muito obrigado pela presença. Que é membro dessa comissão comigo, né? Bom, então vou continuar aqui para a gente aproveitar o tempo, né? O tempo é curto também. A outra proposição foi que amanhã, quer dizer, tem tudo a ver aqui com nossa reunião, né, com o nosso debate, com a questão de violência doméstica. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Dia 18 de maio. Foi instituído pela Lei 9970 de 1990. Dia importante também amanhã. A gente vai demonstrar através dos slides ali o percentual de crianças e adolescentes do sexo feminino que sofrem violência. Então, assim, é absurdo, uma quantidade extremamente grande, né? Bom, ontem não coloca ali, então vamos passar. Ainda bem que eu trouxe aqui os meus alfarrapos aqui. Tem informações do Disque 100 que recebe denúncias de violência e no ano de 2018 foram 76.200 denúncias no Disque 100, sendo que 17 mil de violência sexual, 17 mil, 13.400 de abuso sexual, isso especificamente de criança e adolescente. Foi? Excelente. O da mulher é 180, né? Acho que 180. 180, a mulher é 180. Eu gravei, viu? Então, Léo, agora nós temos lá nosso slide, obrigado aí pelo esforço. Então, nós temos lá o abuso sexual, 13.400, exploração econômica, sexual econômica, né?
de prostituição, por exemplo, 3.600. E quais são os principais casos no Brasil relacionados nessas denúncias? Negligência dos pais ou das pessoas que têm a guarda das crianças, violência psicológica e, por fim, abuso sexual. Aquele ali é um retrato do que... E o seguinte, o Disque 100 está funcionando muito mal. Eles tiveram um problema de organização estrutural, levam quase 40 minutos para dar o pleno atendimento, às vezes nem atendem, então está um problema sério. De qualquer maneira, foram 76.200 denúncias no ano de 2018. Isso é um panorama, como eu retorno aqui, né, justamente do assunto que nós estamos debatendo nessa audiência pública, e eu estou falando especificamente sobre a violência doméstica das crianças e adolescentes. Tá bom? Dá para passar mais, por favor? Bom, então o que a DPCA, nesse contexto, né, da violência contra criança e adolescente, realiza? O que ela faz? Por incrível que pareça, em Niterói também tem todos esses crimes que nós vemos na televisão. Então, eu fiquei espantadíssimo com o número de denúncias de pedofilia aqui. A gente tem essa é uma investigação bastante complexa de crime de pedofilia. E Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, só nas redes sociais, nós temos mais de 300 pessoas compartilhando e divulgando filmes, cenas com crianças, de sexo com crianças e adolescentes, além de outros crimes praticados também. O que é espantoso, porque, diante da gravidade do crime, nós pensávamos que não é tão grave assim. Outro crime que nós estamos apurando aqui em Niterói também é consumo e tráfico de drogas lícitas e ilícitas, né? Nós fizemos algumas operações, eu acho que os senhores viram na televisão, que no Bem Marketing nós fizemos uma operação de exploração, coloca as crianças para mendigarem, para pedir esmola. Então, nós prendemos ali alguns pais e pessoas que estavam cuidando das crianças e as autuamos na delegacia e encaminhamos as crianças ao Conselho Tutelar. Outra questão seríssima também de consumo e tráfico de drogas lícitas e ilícitas. Ilícitas é a droga, né, a cocaína, a maconha, que, infelizmente, o consumo aumenta. Os dependentes, os usuários, na verdade, financiam o tráfico de drogas, que compram armas, que roubam carga, que roubam transeuntes, nos roubam aqui, né? Direto aqui em Niterói, mas o tratamento para mim, na minha concepção, no meu entendimento, é super brando para os dependentes químicos e usuários. Exploração econômica. Nós temos diversas formas de exploração econômica da criança e do adolescente, como já falei, exploração sexual também. Em Niterói, nós tivemos só um caso, na realidade, um caso específico. Eu fiquei até um pouco espantado com isso, porque eu pensei que tivesse muito mais prostituição de criança e adolescente em Niterói, mas, na verdade, o número de casos é pequeno. Mas a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente atua também de forma sistemática para combater esse tipo de criminalidade. Outro tipo de crime, né, de ilícito penal, foi o terrorismo e ameaças nas escolas. Eu acho que também todos viram, nós fizemos algumas operações. Teve um caso aqui em Niterói, que o rapaz queria explodir uma bomba e estava comprando uma arma para matar os colegas. Isso efetivamente ia ocorrer. Ele estava querendo comprar, tinha se comunicado, confessou o crime. E outros, depois daquele caso em São Paulo, houve um movimento. É igual a suicídio, né? A imprensa, vereador Casota,
ela não divulga os casos de suicídio, porque quando ela divulga, imediatamente os casos se multiplicam. Isso incentiva as pessoas para praticarem suicídio. É a mesma coisa que ocorre com esses casos de terrorismo e ameaças dentro da escola. Aconteceu o caso de São Paulo, imediatamente começaram a surgir vários eventos, e aqui em Niterói, pelo menos uns 3 ou 4 eventos, uns não tão graves, mas pelo menos esse que nós apuramos, bastante grave. E na semana retrasada teve mais um caso, mas foi de uma menina de 11 anos, que ela divulgou que ia matar, nominou os colegas, vou matar fulano, divulgou isso nas redes sociais. Isso a gente não mandou para a imprensa, porque não interessava. Mas ela, na verdade, estava, de forma inconsequente, colocando aquelas mensagens ali no... Efetivamente, ela não ia praticar o crime. Uma espécie de brincadeira. É uma brincadeira de mau gosto, sem orientação. Uma menina de 11 anos com uma linguagem totalmente inadequada para a idade. A mãe sem nenhum tipo de controle. Depois que a gente conversou, eu e as inspetoras que trabalham comigo, conversamos com a menina, ela sentiu realmente a gravidade da situação. E o último é o crime também que nós estamos apurando, é o parto alheio como próprio, né? A pessoa que tem um filho e entrega para outro registrar. Isso é crime, e um crime sério. Por incrível que pareça, isso acontece também na nossa região, nós estamos apurando, tem uma investigação em curso, e provavelmente nós temos até informações de tráfico de crianças. É um negócio muito mais grave, né? Não vai prejudicar a investigação, porque, enfim, essas informações são bem superficiais, que eu estou dando agora aqui. Tem mais uma? Fechou aqui, né? Já falei sobre isso aí. É interessante essa primeira... Aquilo ali é fonte do Ministério da Saúde. Já vou encerrar aqui, tá, vereador? Não. Fica à vontade. Obrigado aí pela gentileza. Aquilo são informações do Ministério da Saúde que retratam os casos de violência sexual de crianças e adolescentes. Então, ali, casos que se repetem na família. São 33% dos casos registrados pelo Ministério da Saúde, 33% se repetem no caso das crianças e 39,8% no caso das adolescentes. E o mais interessante, que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui, são os casos que ocorrem na residência, que é a violência doméstica. 69,2% de crianças sofrem essas violências no ambiente doméstico. E 58,2% dos adolescentes. Fonte Ministério da Saúde, e essa foi uma pesquisa raio-x da violência sexual envolvendo crianças e adolescentes, foi de 2011 a 2017, uma pesquisa longa que retrata efetivamente e precisamente o que aconteceu, né, no ambiente doméstico com as crianças e adolescentes. Pode passar aquela última... Obrigado. E os gêneros, né? 74,2% das crianças são do sexo feminino, ou seja, que sofre a violência das vítimas, e 25% do sexo masculino, de criança. E adolescentes, 92,4% do sexo feminino e apenas 7,6%, acho que é isso ali, né? Estou chegando bem, do sexo masculino. Ou seja, grande maioria das vítimas no Brasil, a grande maioria das vítimas são do sexo feminino, que é extremamente grave. Então, para finalizar, queria agradecer mais uma vez ao vereador Casota pela oportunidade. Acho que isso é muito importante, essa discussão. Dizer que a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente está à disposição de qualquer um dos senhores. Meu nome já foi falado, José Paulo Pires. Eu sou delegado assistente, o titular é o Dr. Robson Gomes,
grande amigo e grande profissional também, entende muito sobre esse assunto, e à disposição de todos os senhores, qualquer informação, e estamos lá na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Muito obrigado. Eu vou fazer duas considerações aqui, antes de passar a palavra para a Marília, a respeito do que o doutor José Paulo Pires falou. Primeiro é que o lamentável, né, é que a mulher ainda há a possibilidade dela poder falar, dela denunciar. Criança, idoso e deficiente, pessoa doente mental principalmente, já é mais difícil, né, doutor José Rodrigo Pires? É difícil a gente ter até as estatísticas, né, por conta desse problema, né, deles não terem não terem voz, às vezes, não terem condições de denunciar, né? A mulher, depois que ela tomou coragem, né, ela vem denunciando e a coisa vem tomando vulto, a mídia vem divulgando mais, né? E a gente tem a questão do próprio incentivo que hoje existe na própria autodefesa, na defesa pessoal da mulher, para que evitem coisas piores, né? A morte, que é o principal bem da vida. Então, isso é uma das considerações. E a outra, com relação à questão das drogas, que o doutor falou, recentemente, aqui na Câmara Municipal, foi criada a Secretaria de Combate e Prevenção às Drogas. E houveram algumas críticas por ser mais uma secretaria e etc. Eu confesso, doutor, que votei até favorável. Por quê? Primeiro que eu acho que a droga é o mal do século, né? A gente está passando por um momento complicadíssimo, principalmente do crack em Niterói. O crescimento do crack está uma coisa absurda, e são famílias destruídas, né? Então, essa questão das drogas, eu queria solicitar ao meu querido amigo que, já que essa secretaria foi criada, que a gente ficasse realmente de olho na atuação dela, até porque é da sua pasta, né? E quando for relacionado principalmente a criança e adolescente, que está sempre envolvido também nessa questão, e a gente pudesse estar vendo a atuação dessa secretaria, que é o que eu vou fazer, né? A expectativa é que a gente tenha uma melhora nessa questão, né? Da mesma forma que a gente quer que essa questão da violência doméstica, a gente saia daqui com resultados, pelo menos práticos, né, do que a gente pode fazer para melhorar e combater esse tipo de coisa. Tá? Eu vou agora passar para a minha amiga doutora Marília Bolt, representando a Procuradoria do município de Niterói. Obrigada, cumprimento a todos e a todas, cumprimento a mesa na pessoa do Casota, meu amigo, e também a minha amiga Liana, presidente da Comissão de Assistência a Vítimas de Violência Doméstica. Meu nome é Marília Bolt, como foi dito, estou representando a Procuradoria do município, a pedido do Procurador-Geral, e também estou representando a Diretoria de Mulheres da OAB do Rio de Janeiro. Estou como coordenadora do grupo de trabalho em frente da seccional de enfrentamento à violência de gênero, e nós ganhamos status esse ano, enquanto OAB do Rio de Janeiro, a nível estadual. Então, eu também estou representando a nível estadual a OAB Mulher aqui no Rio de Janeiro. Gostaria de parabenizar pela audiência, é de suma importância esse tema. Parece que são poucos casos ainda registrados no município, mas a verdade é que os números não refletem a verdade ainda, né? Ainda é uma subnotificação exacerbada. Eu queria pedir vênia para dar um parênteses um pouco na minha fala, um pouco mais institucional,
até a pedido do Procurador-Geral, ele me pediu para falar um pouco do meu depoimento, né, da minha vida, por que eu milito nessa causa. Então, peço para vocês um parênteses, depois eu retorno na fala mais institucional. Eu sou de Curitiba, moro aqui em Niterói há 14 anos, vim para cá porque me apaixonei por um carioca e sofri com relacionamentos abusivos dentro desse relacionamento. Eu sofria violências psicológicas constantes, eu era proibida de ter contato com os meus familiares no Sul, meus amigos do Sul, então eu fiquei isolada, vivendo em função do abusador. Eu não podia falar com vizinhos, nem que fossem idosos, porque, segundo ele dizia para mim que a cultura do carioca é que, se eu falasse com algum homem, eu estava dando em cima. Então, eu não poderia falar com homens, porque não era bem visto. Então, eu vivia dentro de um mundo muito louco de violências, principalmente psicológicas, mas eu sofri com as 5 violências que é descrito na Lei Maria da Penha. Não deixei de sofrer nenhuma delas, infelizmente. Mas eu não sabia que estava vivendo uma violência doméstica, porque eu cresci num ambiente machista, patriarcal, em que a mulher, quando ela é humilhada na frente dos outros, é algo normal, a mulher, né, precisa ser submissa. Então, eu cresci dentro desse contexto. Então, eu não conseguia verificar que aquilo era uma violência. E, com 7 anos de relacionamento, eu descobri uma traição. Com 8 anos, eu tentei ver se conseguia salvar o relacionamento e etc., mas, no final das contas, ele acabou me proibindo de entrar dentro da minha própria casa. Então, eu não pude entrar na minha própria residência. Como eu falei, eu sou de Curitiba, então eu não tinha parente algum por perto. Fiquei na rua, fazendo a faculdade à época ainda, e consegui morar com uma amiga de faculdade. E aí eu comecei a me reestruturar e comecei a entender o que tinha acontecido comigo. Eu estava no período de TCC da faculdade, eu precisava escrever livros, eu só tinha roupa do corpo. Quando eu fui até minha casa, sofria a violência física. Mas, só retornando um pouquinho, quando ele me proibiu de entrar em casa, eu fui para a DEAN, aqui do lado. E, quando eu estive na DEAN, a informação que o inspetor me disse à época foi que, como a casa não estava no meu nome, era minha, eu que paguei metade dela, né? Mas estava no nome do meu sogro, eu não poderia entrar na casa porque a casa não era minha. E, se eu tivesse alguma pertence lá dentro, eu tinha que ter nota fiscal para poder entrar com a ação, para poder pegar alguma coisa, algum objeto pessoal. Então, era melhor deixar isso para lá, porque daqui a pouco eu ia acabar voltando, porque relacionamento é assim, a gente briga, vai e volta. Então, não faz registro de ocorrência, não, deixa isso para lá. Só que eu precisava, eu precisava pegar minhas coisas, eu precisava, né, ter roupa. Eu tinha acabado de descobrir que eu estava em depressão. Quando eu entrei no relacionamento, eu tinha 63 quilos, e quando eu saí do relacionamento, eu tinha 140 quilos. Eu estava numa depressão desde que eu entrei no relacionamento, sem saber o que estava acontecendo comigo. Então, eu sobrevivia, não vivia. E, quando eu fui tentar pegar os meus objetos dentro de casa, eu fui agredida fisicamente. E aí, quando eu fui na delegacia, consegui finalmente fazer o registro de ocorrência. E aí eu fui conseguir a medida protetiva, né? Na época, até lembro que eu falei para o inspetor que me atendeu, eu falei, se você tivesse feito o registro antes, provavelmente não tinha chegado a esse estado. As situações foram bem mais complexas do que eu estou aqui falando com vocês, eu estou tentando resumir bastante, mas para falar para vocês que é muito ruim viver a violência doméstica, isso traz consequências. Eu tenho uma página hoje chamada Superação da Violência Doméstica, em que eu falo que é possível superar, sim, e é necessário que a gente fale isso, porque muitas mulheres acham que é o fim do mundo, porque, de fato, você ter que começar do zero a sua vida novamente não é nada simples. Eu tive uma casa que me acolheu, que foi a Procuradoria. A Fabiane também foi uma das pessoas que, no dia que eu não tinha nem para onde ir, me ofereceu a casa para que eu fosse ficar na casa dela. Então, tive a sorte de ter uma família, né, social que me abraçou nesse momento, mas tem pessoas que não têm apoio da sociedade, tem pessoas que não têm apoio da família, mesmo por perto, desprezam. Ah, não, você tem que se virar com seu marido, você casou, agora se vira, o problema é seu.
e quando o buraco é muito mais embaixo. Eu queria também só destacar que a violência física ela não é a pior. A violência psicológica ela é pior, porque ela mata de dentro para fora, ela mata quem você é, ela anula totalmente a sua identidade. A primeira vez que eu fui no supermercado, depois que eu me separei fisicamente, eu não sabia o que eu gostava de comer. Eu enchi o carrinho de coisa. Quando eu olhei, falei, pô, mas isso aqui quem gosta é ele. Eu fui tirando tudo e falei assim, então, o que eu gosto de comer? Eu não sei. Fui escolher um colchão para poder dormir, porque eu precisava comprar um colchão. Então, eu prefiro ortopédico ou com mola? Eu fiquei horas dentro do mercado, dentro do... Total, não tem identidade nenhuma. Isso também é muito sério. Muitas mulheres cometem suicídio em decorrência de depressão por estarem em relacionamentos abusivos sem saber que estão vivendo, como aconteceu comigo. Então, fechando essa questão, né, consegui resolver essa situação toda. Hoje, outra pessoa empoderada, né, e faço questão de falar, porque eu acho que é importante a gente entender que é um processo, e é por isso que eu sempre falo, por onde eu passo, e aí eu queria aproveitar e já ressaltar aqui, até pedido do procurador de propostas legislativas, aquelas que eu te passei, em relação principalmente à prevenção. Nós precisamos atuar mais na prevenção, precisamos estar nas escolas, estamos providenciando. Precisamos estar nas igrejas também, falando sobre isso, é importante. Nós tivemos também uma reunião do Conselho Estadual, onde foi falado que muitos casos são pessoas de dentro de igrejas que acabam sofrendo com isso, então nós precisamos avançar nesses lugares sociais para que a gente possa... o objetivo não é acabar com relacionamentos, porque isso não é um relacionamento, de fato. Isso é qualquer coisa menos um relacionamento. O relacionamento se propõe a respeito, se propõe a amor, a carinho, enfim, muito mais do que apenas conviver juntos, né? Relacionamento amoroso, pelo menos pressupõe um amor de verdade. Então, eu deixei algumas dicas que eu tinha falado até com o Casota já, eu só gostaria de pontuar, falando sobre a questão das creches, né? Das creches, não. De ir nas escolas para falar, né? Existe já a lei estadual, que já propõe a questão de obrigatoriedade no ensino da Lei Maria da Penha, mas a nível municipal é uma necessidade também de ser falada, quanto antes falar. E aí eu gostaria até de fazer uma ponte com o que o colega ali falou, o delegado. Numa das escolas onde eu estive palestrando, eu lembro que as professoras pediam para os alunos escreverem alguns bilhetinhos com perguntas. E aí uma criança, eu acho que foi até bem na Baixada de Caxias, porque eu rodo o estado inteiro falando, né, e palestrando sobre isso. E aí ela escreveu assim, e quando eu sofro violência doméstica dentro da minha própria casa, o que eu faço? Então, essa questão da violência, ela perpassa não só apenas entre o homem e a mulher, mas também dos pais com os filhos. É importante frisar que a Lei Maria da Penha é para a vítima mulher, e aí vítima mulher é lato sensu, é no sentido de lésbicas, mulheres trans, tudo que se identifica como gênero mulher, tem até um ato para as delegacias, todos do Estado do Rio de Janeiro, aceitarem qualquer forma de mulher, gênero mulher. Então, e aí as crianças, como fazer, né, quando elas são as vítimas, né? E aí são coisas que vão só dificultando mais. E aí, pegando até o gancho, né, da temática aqui, é a secretaria que vocês criaram? Comissão, né? Da comissão. Da mulher... Mulher, idosos e da criança. Pessoa com deficiência. A deficiência. A questão a da criança está inserida na violência doméstica. Sim. Né? A questão da deficiência, eu sou intérprete de Libras, já atuei bastante em relação a isso. Já fiz muita coisa, né? Mas eu já fui intérprete de Libras, e uma das causas que também tem recente falado é a questão da ausência dos profissionais de saúde e até nas delegacias de intérpretes para que os surdos possam atuar e possam fazer as denúncias. Se para mim já foi difícil falar... Só desculpa te cortando, nós fizemos um projeto, nossa autoria, de obrigatoriedade de tradutores de Libras para atendimento aos pacientes na área de saúde. Mais ou menos por aí, né? Exatamente. E aí precisamos ampliar na parte da segurança pública. No Fantástico, eu fiquei emocionado quando eu cheguei no primeiro dia útil, propus o projeto. Assertivamente. Precisamos ampliar. Imagina eu que estava fazendo faculdade, mulher, branca, né, cisgênero, várias
coisas, né, assim, que me colocam numa posição, infelizmente, diferenciada de várias outras pessoas. Imagina uma surda, negra, periférica, na delegacia, tentando fazer, né? Então, existem vários fatores que colocam ela nos graus de dificuldade maior. Então, é importante a gente pensar também na assistência para essas pessoas que têm mais dificuldades, né? Está anotado. Aí, em relação aos idosos, nós fizemos um evento agora lá no Rio, na seccional, sobre a violência contra a mulher idosa, principalmente na parte patrimonial, que também é algo que a mulher sofre muito dentro do ambiente, a questão de violência patrimonial, né? Porque são 5 violências: moral, sexual, psicológica, física e patrimonial, que eu acabei de falar. E a patrimonial. E aí, na patrimonial, é muito complicado até a mulher se recuperar de uma situação, porque ela é vulnerável. Ah, não, deixa que eu cuido do seu dinheiro, às vezes é um salário mínimo, e a mulher fica na dependência emocional também dos filhos, e aí também acaba tendo seu patrimônio dilapidado e não tendo nenhum mínimo substancial. Então, é importante ter um cuidado e atenção também para as mulheres idosas, para que elas possam superar e para que possam nem ocorrer, na verdade, né, esse tipo de violência. Então, eu gostaria de finalizar e agradecer a oportunidade e a reflexão aqui. Eu acho que é muito importante nós conversarmos, dialogarmos sobre isso e avançarmos, né? A Procuradoria está aí para poder apoiar também, a OAB Mulher também, então conte conosco e que a gente possa, né, avançar. E uma última sugestão, que eu estava até conversando com a colega, o status aqui, pelo que eu sei, do status aqui da questão da mulher, né, enquanto secretária, nem subsecretaria ainda né? É um núcleo, é isso mesmo? De mulheres? Oi? É coordenatoria, né? É status de subsecretaria? Então, nós precisamos ampliar um pouco mais para que a gente possa ter mais verbas para a subsecretaria, para que ela possa atuar também de uma forma mais eficaz. Porque uma subsecretaria com verba, ela consegue ampliar e consegue atender melhor as vítimas, consegue fazer esse trabalho de prevenção e não só o atendimento repressivo, né? Eu creio que já tem sido feito, mas é importante que possa ser instigado e dedicado fins para isso, para que elas possam realmente trabalhar e ampliar esses serviços. Obrigada. Bom, eu passo a palavra agora para a Cabo Monique, que faz parte da Patrulha Maria da Penha. Boa tarde, sou a Cabo Monique, estou representando o comandante do 12º Batalhão, Tenente Coronel Silvio Guerra. Integro a Patrulha Maria da Penha, que é um projeto novo no batalhão, tem menos de 2 meses. Eu vou tentar explicar um pouco da nossa dinâmica de serviço. O intuito principal do projeto é acompanhar as vítimas, mesmo que não vá à delegacia. Tem casos que são reincidentes, de chamar 2, 3, 4, 5 vezes. A polícia resolve no local e não procede à delegacia, que são os nossos controles internos. Outros também com medida protetiva de urgência. E nós acompanhamos ela no trabalho, vamos à residência. Ela explica, assim, são casos, né? Ela explica o que está acontecendo. Tem os que moram juntos, outros separados. E explica se o agressor ainda está agredindo ou se eles estão bem. A gente faz já ouvimos falar que é um trabalho de psicologia, mas eu não vejo dessa forma. Nós trabalhamos em parceria com a CODIM, que está aqui a coordenadora Ana Lúcia. Algumas delas nós avaliamos no local se é necessário uma psicologia ou assistência jurídica, a gente caminha para a CODIM. A equipe técnica do fórum também acompanhamos nas audiências os casos, né, com a autorização do juiz e a promotora Paula. Algumas delas, eu digo que nós não fazemos um trabalho de psicologia porque, semana passada, nós trabalhamos com um telefone funcional. Esse telefone fica conosco 24 horas.
porque, no caso, se ela precisar de socorro, a gente imediatamente, se a gente não tiver de serviço, a gente já aciona direto o batalhão para ir na residência. Tivemos um caso semana passada, que a vítima o agressor já era reincidente, já havia agredido a vítima 3 vezes, queimado o braço, batido com a cabeça dela na parede. Ela pediu socorro por SMS no telefone. Imediatamente procedemos ao local onde ela estava e efetuamos a prisão do agressor. Então, por isso que eu digo que também não é um trabalho de psicologia, que nós fazemos o serviço também de policial, que alguns, né, até criticam. É um trabalho novo, a visão nova também na polícia. Alguns têm resistência a esse trabalho, mas eu continuo ratificando que não é dessa forma, porque é um crime que nos batalhões são de maiores chamados, e a questão é trabalhar nos casos de maior resistência, sempre na mesma tecla, né? Porque da agressão é agressão verbal, depois vem a agressão física, posteriormente o homicídio, né, que é o resultado final. Nós estamos aprendendo também, e o serviço, que eu e o meu companheiro Martins, foi de forma voluntária, que nos identificamos com o serviço, e estamos à disposição também das DPs, que ainda não trabalhamos em conjunto, apenas com o Ministério Público e com o juiz, e com a população, para a gente conseguir fazer um trabalho de eficácia e excelência. Obrigada. Bom, para finalizar aqui a mesa, eu gostaria de convidar a doutora Eliana do Nascimento Barbosa. Ela é da Comissão de Assistência às Vítimas da Violência Doméstica na OAB de Niterói. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Gostaria muito de cumprimentar Ana Lúcia, que é a nossa parceira da CODIM, a mesa, na pessoa do vereador, a minha equipe, que está sempre junto comigo, porque sem elas eu não seria nada, e a OAB, o TID, né, que o TID me fez o convite, foi muito legal, eu aceitei. E hoje eu venho trazer para vocês tudo o que a gente tem feito na OAB. A OAB, como Ordem dos Advogados do Brasil, ela trabalha especificamente para os nossos advogados. Só que, atualmente, a nossa visão, com os altos índices de violência doméstica, ele teve uma pequena modificação, e eu tenho que dar os parabéns ao nosso presidente, que é o Dr. Cláudio Viana. O Dr. Cláudio tem uma sensibilidade muito grande, e desde o ano passado eu já atuava no núcleo de violência doméstica. Eliana, por que núcleo? Porque nós éramos apenas um núcleo. Éramos apenas uma célula dentro da OAB, sem nenhuma representatividade maior na sociedade, com profissionais de linha, profissionais de ponta, todas nós muito bem aparelhadas, intelectualmente falando, e sem uma expressão. E aí, quando eu assumi o núcleo esse ano, o Dr. Cláudio me disse: olha, eu quero que você presida, eu quero que você continue os trabalhos, mas vamos então à posse. E aí, na posse, ele me fez a grata surpresa de modificar a nomenclatura do nosso núcleo para comissão. Aí vocês podem me perguntar: Eliana, mas qual é a diferença, né? Quer dizer, núcleo, comissão, não é tudo a mesma coisa? Não, não é. O núcleo, anteriormente, ele era um núcleo de mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje, nós temos uma comissão de assistência a vítimas de violência, não só mulher. Então, nós atendemos a criança, como muito foi falado, e nós tivemos idosos, né? Claro que nós temos a comissão do idoso, mas falou de violência, pode nos chamar que nós vamos estar lá. E acho que a maior empreitada da OAB hoje, enquanto CAVVD, que é a nossa nomenclatura, é um envolvimento que nós criamos com a sociedade. Nós tratamos da nossa advogada, da nossa vítima de violência doméstica, mas também tratamos da sociedade. Como, Eliana, como é que você faz isso? Nós fazemos o primeiro atendimento a essa vítima. Essa vítima nos chega
sofrida, calejada. E nós temos uma sala excelente aqui no 2º andar da OAB, disponibilizo a todos a divulgação. O nosso marcador ainda não está pronto, infelizmente não pude trazer, né, Maria Luísa? Mas vai ficar e eu vou fazer a divulgação disso. E fazemos o atendimento, prévio atendimento dessa vítima. Ela nos chega machucada fisicamente e psicologicamente, né? Nós vivemos isso no dia a dia. Dali, se necessário for, se ela não tiver passado ainda pela DEAN, nós encaminhamos para a DEAN, com base num protocolo que nós estamos criando, ou para a Ana Lúcia. Então, nós temos um encaminhamento, nosso trabalho está muito sério nesse ponto. E aí essa vítima já sai direcionada, ela já sai encaminhada, sabendo o que vai esperá-la. E, para melhorar ainda mais, a doutora Aurian, que não está presente, nos abriu a porta da DEAN, no sentido de linha direta com a DEAN. Então, hoje, nós temos uma linha direta com a DEAN e que nós podemos, e estamos pretendendo ainda mais, a OAB e agora com a DPCA, né, doutor? Muito bom isso, esses vínculos, essas parcerias vão surgindo. E aí, nós, inclusive, já fizemos um ofício à DEAN, o doutor Cláudio assinou junto comigo, e nós estamos nessa empreitada de ajudar a DEAN com plantões. Gente, a gente não pode esperar ninguém fazer, a gente tem que fazer. Porque não adianta ficar sentado reclamando na fila do banco, que está tudo muito ruim, e não fazer a mudança. Nós somos os agentes de mudança. Então, eu acho que a gente está aqui para isso. A comissão, hoje, tem uma equipe, eu tenho uma equipe muito boa, inclusive, Casota, nós temos uma equipe com 2 rapazes, nós temos 2 homens na nossa comissão. Nós temos o professor Vitor, que é maravilhoso, e temos o Felipe Castellani, que também nos dá um suporte muito grande na área criminal. Bem, o que nós estamos fazendo? Primeiro, nós desenvolvemos, o meu primeiro trabalho na comissão, né, na nova nomenclatura, foi um trabalho de arrecadação de doações de produtos de higiene pessoal e beleza para as vítimas de violência doméstica. Lindo projeto. Aí eu ligo para a Ana Lúcia. Ana Lúcia, me dá um suporte. Eu quero uma casa de acolhimento. Não temos. Niterói não tem uma casa de abrigo, uma casa de acolhimento dessa vítima de violência doméstica. São Gonçalo também não tem. Itaboraí também não tem. Maricá também não tem. Casota, eu peço auxílio. A região metropolitana praticamente não tem. Eu te peço auxílio. Nós precisamos de uma casa de acolhimento para essas mulheres. Ok? E aí, nesse momento, eu lancei mão do Rio Solidário. O Rio Solidário me ajudou muito. E o Rio Solidário veio buscar as nossas doações. Gente, o projeto foi lindo, foi um espetáculo. Eu arrecadei da sociedade como um todo 1.230 itens. O caminhão, a Kombi deles, né, foi filmado, foi fotografado, o Rio Solidário fez realmente uma boa divulgação. E foi um sucesso a campanha. Quem sabe poderíamos até lançar mais uma campanha, mas precisamos, para nossa mulher aqui, uma casa de acolhimento para melhora da autoestima, para a recepção dessa mãe com esses menores que não tem para onde ir. Como você mesmo falou, elas muitas vezes não têm o apoio da família. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. E seriam essas casas de acolhimento. Muitas ameaçadas de morte, né? Bem, e aí, enquanto a casa de acolhimento não me chega, eu tenho que fazer alguma coisa. A nossa equipe arregaçou as mangas e resolvemos, então, fazer um projeto que é a OAB vai ao possível, né, causador, ou ele vai num projeto itinerante, que é um projeto bonito que a OAB lançou. Nós hoje visitamos escolas. Então, temos aqui... Então, o OAB vai à escola? Agora vamos. Assim. Agora Eu vamos. acho muito bacana. Vamos. Um dos melhores Inclusive, eu vou projetos te contar que hoje eu estive, posso falar já, hoje eu estive no MV1 em Caraí, e a coordenadora me ligou. Eliana, você quer vir aqui fazer uma palestra sobre violência doméstica? Vamos. Fizemos uma palestra,
Foram 2 horas em 2 turnos e foi um espetáculo. Os meninos adoraram, e adolescentes, todos adolescentes. E dali eu tive um convite para o Doutor Memória, que é um colégio estadual, né? Também iremos para o Doutor Memória. Semana que vem estaremos na clínica de Itaipu, também falando para gestantes e para idosos sobre violência doméstica e também para a classe média. O grupo médico se interessa por isso também. E logo depois eu já tenho agenda para Henrique Lage. Gente, as pessoas me acharam. Eu estou aqui na UAB, no 2º andar, eu e minha equipe. E, graças a Deus, o trabalho está tão bonito que a gente não está esperando por ninguém, Casota. As pessoas me ligam. Eliana, eu tive uma indicação sua da UF. E agora a gente está envolvido com a UF, a gente está envolvido com um projeto maravilhoso. Então, eu digo para todo mundo aqui, quem quer faz. Não deixa, não espera acontecer, né? Marília, eu quero parabenizar, que Marília tem um trabalho lindo, é minha colega também da UAB Rio, eu também faço parte da UAB Rio, ela me chamou, nós fomos amigas de faculdade, e o nosso trabalho vem assim, crescendo dia a dia. E aí hoje, quando nós estávamos falando de violência doméstica para esses adolescentes, no finalzinho, já tinha passado lá o 180 e tudo, e aí eu reforcei, eu falei, gente, e aí, em brigas de marido e mulher, mete a colher ou não mete? Mete, tem que meter. Gente, tem que meter a colher, sim. É uma ação pública incondicionada, então qualquer um de nós pode denunciar, liga para o 180. E aí, tão cética que a sociedade está, eu também estou muito cética, né? Eu também não acreditava no 180, eu vou ligar. E eu liguei. Liguei no sábado de noite, fui muito bem atendida pelo 180, me identifiquei como presidente da comissão e ela me explicou como é que ela funciona. Que ela, se você quiser, você se identifica, caso contrário não, ela abre uma ocorrência e dali ela faz a passagem para a viatura policial para comparecer ao local. Gente, é um serviço que está funcionando bem, então eu preciso divulgar. 180 está funcionando. E aí, hoje, eu também fico muito feliz porque o índice de que isso aconteça em condomínios também é muito alto. O Sindicato dos Empregados de Edifícios, o SEM, Juvino, doutor Juvino, que é um espetáculo, a Selma, secretária dele, também assim... Muito gente boa. Nós fomos, para você ter ideia, José Jovino, para você ter ideia, eu fui para Araruama com a nossa equipe para o 7º, nono fórum, né? Nono Fórum Interestadual de Sindicatos, e nós estávamos lá, a OAB, marcando presença e falando de violência doméstica. E, olha, por mais que o tema seja pesado, nós tivemos uma procura muito grande e as pessoas chegavam, as pessoas perguntavam, as pessoas procuravam. Mas, doutora, como é que a gente pode fazer? Cara, a gente está lá, a gente está aqui na OAB, né? São Gonçalo tem um trabalho diferenciado, isso depende muito, né, de OAB para OAB, mas eu posso dizer de cadeira, nós aqui não estamos brincando, nós estamos trabalhando. E só para encerrar, né, que eu falo demais, só para encerrar, eu acredito que a gente consiga também desenvolver esse trabalho para os porteiros, que é um trabalho espetacular, porque o porteiro, gente... Quantos aqui moram em casa hoje? Me digam. Quem mora em casa? Oh, uma mãozinha, 2, 3, 4, pouquinho. A maioria em condomínio. E o condomínio, esse porteiro tem que estar muito bem treinado, esse porteiro tem que estar muito sagaz para perceber o que está acontecendo naquele casal, né? E aí, eu acho que esse treinamento de violência doméstica, ele precisa acontecer, mas ele precisa acontecer com o público falando a mesma linguagem. Então, quando nós fomos para o sindicato, nós falamos a linguagem do sindicato. A gente fala a linguagem de quem está lá. Não adianta ficar com juridiquês, né? Porque o público é diferente e a gente precisa alcançar esse público. Por que essa diferença de público? Inclusive, agora eu vou desenvolver um trabalho, estamos desenvolvendo, né, um trabalho junto à OAB, mostrando a forma de abordagem da violência doméstica e fazendo com que
cada público tenha o seu perfil. Vocês imaginam falar para uma plateia de 300 homens sobre violência doméstica? Eu falei. E foi muito bom. E a minha equipe toda estava junto. E em nenhum momento eles se sentiram agredidos. Pelo contrário, no final, muitos me indicaram para as suas igrejas, me indicaram para outras pessoas, porque a abordagem não é uma abordagem agressiva, é uma abordagem, Casota, que a gente faz fazendo com que esses homens sejam multiplicadores do que a gente precisa. É a única forma da gente criar uma sociedade melhor. Não adianta ficar criando lei, cria lei. Se não executar ela, né? Se não executar, então, isso é a realidade. Nós tivemos aí 2 acréscimos na Lei Maria da Penha, o 12A e o 24, desculpe, 12C e desculpe até cortar. A questão até é tanta lei. Por exemplo, aqui em Niterói, eu tenho uma ideia que a gente está tentando elaborar, que é da gente fazer um compilamento das leis municipais, porque muitas das vezes as pessoas nem conhecem a lei, quanto menos saber que tem que executá-la. É muita lei. Né? Quando ela não é cumprida. É muita lei. Então, o problema até de conhecimento da existência da lei e também a questão da execução dela. Exatamente. Né? E quantos projetos, leis também ficam perdidos, né? Eu gostaria até de passar para você, eu recebi aqui projeto. Ele está nervoso. A Marília já falou a respeito da possibilidade, né, da gente botar a OAB vai à escola, a Maria da Penha na escola. Nós tivemos um projeto de emenda, na realidade, que foi do Bruno Lessa, com relação à criação de casas de passagem. E eu gostaria muito de incrementar isso, gente. Casas de passagem estabelecida, né? E essa verba seria justamente os valores para execução das ações acima são provenientes da Transniterói. É a mesma coisa. Casa de acolhimento, casa de passagem, casa-abrigo. Mas já existe um projeto de lei nesse sentido. Oi? Bem, a nomenclatura que eu recebi, qual é a diferença? Me ajuda aí. Ah, sim. Bem, de qualquer forma, são conceitos, né? Apenas. Sim, mas de qualquer forma é para acolher, tá? O objetivo maior. Ok, mas nós não temos nenhuma. O que vier, aonde? Sim, mas aqui em Niterói? Porque nós procuramos muito e não encontramos, mas ok. De qualquer forma, Casota, nós temos aqui a soma total que seria realocada de 500 mil na época para essa construção, e aí ficou aqui nos meus papéis, né? Quem sabe se a gente não põe a mão na massa novamente. Deixa eu só dar uma olhadinha, por favor. Acho que é bem interessante isso. A Patrulha Maria da Penha, você me passou, né? A senhora me passou. Eu achei bem interessante, porque eu estava bem curiosa. Eu vi a reportagem e achei que... Como seria isso? Até pensei em oficial comando, mas agora ficou mais claro, né? Eu conto com a ajuda de vocês para a gente poder... depois eu até, de repente, me dá o telefone, né? Para a gente poder ter um envolvimento melhor. Eu estou entendendo aqui, ela já está na LDO. Pois né? E não na verdade, ainda não foi construída. Vamos ver o que está acontecendo. Houve aqui uma emenda para um valor maior, no caso. Isso. Não é isso? E eu, de qualquer forma, eu vou fazer uma indicação de novo, que pode, sim, né, para que eu cobre a minha indicação, para ficar mostrando que a gente também está preocupado com o assunto. Estamos antenados. Eu acho que a sociedade precisa e pode se envolver com isso. Já existe isso, aí é só questão de realizar. De qualquer forma, eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente deixar assim... Fica aqui a mensagem, né, com relação a essa luta da violência doméstica. Ela está aí, ela não está virando moda, né, doutora Ellen, como muita gente fala, ela não está virando moda. Ela sempre existiu,
Só que hoje a gente dá uma coragem maior para essa mulher denunciar, para essa mulher botar para fora, que é muito difícil. Nós lidamos com isso o dia a dia, tivemos o depoimento de Marília, e a gente sabe quantos anos a coisa demora para pôr para fora, né? Então, não é fácil. Fica aqui o meu agradecimento aos senhores, ao Casota, agradeço a mesa também. Eu esqueci de agradecer a Marisa, que a Marisa é uma companheira nossa, né, que foi um achado, né, para a nossa comissão. Enfim, eu não vou me estender mais. Boa noite a todos e obrigada. Registrar a presença do Daniel Queiroz, do IBESVA. Muito obrigado aí pela presença. Bom, só para fazer um adendo, eu vou passar aqui para Cabo Monique, que gostaria ainda de dar uma palavrinha final sobre uma questão. Em nosso serviço tem alguns casos que são interior de comunidade, e nesse intuito de não expor a vítima, né, e até ela não ficar fora do nosso programa, nós vamos inaugurar daqui a 2 semanas a Sala Rosa dentro do batalhão, para que possamos conversar pessoalmente. Aí Bacana. O comandante provavelmente deve informar e ser divulgado nas redes sociais. Muito legal. Bom. Parabéns. Obrigada. Bom, dando prosseguimento, eu vou apenas fazer aqui um resumo de alguns projetos de lei que nosso mandato fez em razão dessa comissão que hoje eu presido. Então, nós criamos aqui um projeto para a obrigatoriedade de divulgação do atendimento específico às mulheres vítimas de violência no âmbito da saúde. Também a obrigatoriedade de tradutores de Libra para atendimento aos pacientes na área de saúde. Um projeto também de garantia de vagas próximas às residências para os estudantes portadores de deficiência. Outro projeto também sugerindo a instalação de câmeras na UTI dos hospitais. E a criação de brigadas escolares no âmbito das escolas públicas. Também é outro projeto que envolve a questão da nossa comissão. Todas produzidas pelo nosso mandato. Agora eu vou convidar as pessoas que se inscreveram para, no período, vamos estabelecer, né, para uma questão objetiva, aí até 3 minutos por fala, né, em razão do horário. Então, eu gostaria de convidar, representando a Secretaria de Saúde... primeiro, me desculpe a doutora Sônia, eu vou pedir ao vereador Renatinho do PSOL, que é membro da comissão, o senhor gostaria de falar? Vossa Excelência, por favor. Bom, gente, boa noite a todo mundo aqui. Boa noite à mesa, como um todo. Prometo que vou ser muito breve. Eu não ia nem fazer a fala, porque todas as audiências públicas eu gosto muito de ouvir. Aliás, tem um trama aqui na Câmara que os vereadores são os últimos a falarem, né? Os últimos. E é muito certo isso, muito. Prefiro ouvir mais na audiência pública e depois... Por falar em audiência pública, Casota, eu quero, antes de começar rapidinho, eu quero dizer, um projeto de lei que eu tenho nessa casa desde 2007, lamentavelmente, não é aprovado nunca. Eu sou Renatinho do PSOL,
presido a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, e é uma honra fazer parte dessa comissão do Casota. Mas esse projeto, a Tribuna Livre, que é um projeto maravilhoso, rapidinho, é um projeto que dá oportunidade às pessoas. Por exemplo, aqui, as pessoas têm o direito de falar em audiência pública. Esse projeto da Tribuna Livre é um projeto que dê oportunidade às pessoas, que é durante 20 minutos, quem estiver aqui, vamos supor, tiver 20 minutos, tiver 20 pessoas aqui, se quiserem falar, cada um vai falar 1 minuto. Se tiverem 10, vão falar 2 minutos. Se tiver uma, vão falar 20 minutos. Dá oportunidade à população, que muitas das vezes procura um parlamentar na rua, às vezes não encontra, quer contar o teu problema, de tragédia, de coisas boas, coisas ruins. Enfim, eu gostaria de dar oportunidade à população que pudesse falar aqui, junto com os vereadores aqui, terça, quarta e quinta no mesmo horário. Mas esse projeto nunca é aprovado. Desde 2007 que não é aprovado, eu dou a entrada todo ano, mas eu espero que seja aprovado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Mas, enfim, Casota, quero saudar a iniciativa dessa audiência pública pelo tema. Tema tão lindo, tão bacana, ainda bem, está bem acompanhado aí com a doutora aí do OAB, enfim, muito importante, muito importante. Mas eu quero primeiramente também dizer o seguinte, o que me deu vontade de falar, que a gente atua muito aqui com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o direito aos negros, às negras, LGBTs, que é uma questão que nos afeta muito pelo preconceito que existe contra os negros e negras. Existe muito, existe o machismo, uma colega ali bacana, existe o machismo, que nós fizemos até uma roda de conversa na UF essa semana, e foi um sucesso, e está remarcado isso, e não vamos parar com isso, porque eu vou lutar muito por isso. Por que os negros são tão marginalizados? São tão têm preconceito contra eles? Por que isso? Vamos supor, por exemplo, vem 10 negros ali e 20 brancos. Com certeza os negros serão presos, interrogados. A gente tem que acabar com isso. Porque direitos humanos é defender isso, defender que essas pessoas sejam respeitadas e valorizadas, e não sejam enxergadas dessa forma. Isso é uma cultura de muitos anos, né, José, né? José Paulo, você fez uma fala bacana, brilhante aí, com muito conteúdo. Então, os policiais, por exemplo, né, muitas das vezes matam muito, mas também morrem muito, porque eles estão no embate, estão lutando pela profissão dele, pelo lado dele, mas eles morrem, são injustiçados muitas vezes também. Mas isso, o Estado que é o grande culpado disso. Isso é o Estado. E isso vai passando, vai passando, vai passando. Isso tem que ter um fim. A gente tem o maior respeito pelas autoridades, por exemplo, Cabo Jaqueline, né? Que é da Maria da... Hein? Monique. Que é da luta sobre a Maria da Penha, uma luta tão bonita, tão linda, tão linda. E a maioria, o pouco que eu tenho de policiais amigos, tem muito mesmo. O companheiro ali, ó, que eu estou conhecendo ele, da Amaral Peixoto, no dia do ato aí. Eu não sei se foi muito igual, sei lá, parece muito. Mas, enfim, eu tenho o maior respeito pelos policiais e pelos todas as autoridades. Tem, mas eu acho que cada um tem que fazer o seu papel. Cada um tem que fazer o seu papel para ser acolhido pela sociedade, e nós temos que reverter esse quadro. Porque quando eu falo que os policiais matam muito devido ao preconceito, mas também a vida dele, sinceramente, e essa cultura tem que mudar, deve mudar, a gente batendo nisso, cobrando isso, com transparência, com respeito, com direitos humanos, porque a maioria fala que direitos humanos é defender bandido, um tremendo desconhecedor, defender bandido, defender a vida, defender a moradia popular, defender justiça, combater as injustiças. Ontem mesmo nós fomos aqui no CREPOP
Ontem, anteontem, falei até para o Casota, eu estava até aqui, e encontramos lá os moradores em situação de rua, que aumentou, dobrou agora, era 1.500, já está 3.500, 2016, 2017, ou 2015, 2016, dobrou. E isso com certeza vai aumentar muito mais. Isso vai aumentar muito mais. A gente quer dar um fim nisso. Essas pessoas, gente, que estão nas ruas cheirando droga, Casota, cheirando droga, fumando maconha, essas pessoas estão doentes. Muitas das vezes não é a polícia para resolver um problema desse. Deixa os policiais fazer o papel dele lá onde está precisando. Aí bota a polícia para resolver o problema de criança cheirando cola. Não é isso. Essas crianças, essas pessoas precisam, na verdade, de psicólogo, de assistência social, de apoio, de abrigo. Quem está falando de abrigos aqui? Quem está falando de abrigo aqui? Quem foi? Olha que foi a... Doutora Eliane. Doutora Eliane. Abrigo, problema. Que Niterói tem um abrigo. Que por acaso, o gabinete já fez aqui, inclusive a indicação aqui, foi online. Eu fiz várias vezes isso aí, Casota. Foi assinada. Inclusive com uma casa de melhoramento. Que quanto mais vereadores pressionando e fazendo indicação, com certeza, eu até sugiro que depois, mais à frente, caso não tenhamos, que Vossa Excelência também faça. Eu acho que assim a gente vai mostrando ao Poder Executivo a necessidade de se conseguir resolver a questão. Com certeza. A gente já faz isso aqui desde 2007, 2005. Estou nessa casa com 3 mandatos. Enfim, gente, eu acho que sem o amor do coração, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Não vai se resolver nada. A gente vê um policial morto muitas das vezes. É triste, a pessoa sai de casa, deixa a família em casa e morre num trabalho. Então, esses meninos de rua morrem à toa também. Tem que acabar com isso. O Poder Executivo tem que priorizar isso. Fazer mais abrigo, mais casa de passagem, mais casa de recuperação, para tentar melhorar isso. Está aumentando muito, Casota. Tem 3.500 hoje, 3.500 pessoas em situação de rua. Então, é isso, eu vou falar só isso, porque isso o que me incentivou mais foi ver o companheiro ali. Aqui eu falei, vou falar sobre isso, e a companheira acaba aqui, entendeu? Eu tenho certeza que vocês entenderam a minha fala e devem praticar isso com certeza, não tem dúvida disso. O companheiro está em um local maravilhoso aqui, atuando lá. Então é isso, eu espero que essa audiência seja bem proveitosa, entendeu? Não tem dúvida disso, porque o tema é muito importante, você está com uma mesa aí especial, bacana, entendeu, Casota? Então é isso, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um fizer a sua parte, esse mundo vai melhorar um dia, mas fazer por amor, coração, entendeu? Então é isso, parabéns a todo mundo aí, parabéns à plateia aqui, com certeza é uma plateia que conhece o Casota e estão aqui porque sabem que vai vir uma medida boa. Obrigado, Casota. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, dando prosseguimento, eu gostaria de convidar a dona Sônia Siqueira, representando aí, falando da Secretaria de Saúde, por favor. E eu vou passar aqui rapidamente, provisoriamente, a presidência aqui para o doutor José Pires, para me ausentar por alguns minutos. Boa noite, meu nome é Sônia. Estou aqui representando a secretária de Saúde, a senhora Maria Célia Vasconcelos. Eu hoje estou supervisora técnica do núcleo que atende crianças e adolescentes e adultos vítimas de violência doméstica na Fundação Municipal de Saúde. Também faço parte da coordenação de prevenção às violências no município de Niterói, pela saúde. Só para esclarecer, que nós temos serviços especializados para o atendimento e acompanhamento, tanto na área psicológica, quanto na área médica e social dessas crianças, adolescentes e adultos vítimas. Nós fazemos um trabalho integrado no município com as fichas de notificação. Gostaria até de disponibilizar a mesa, aí, através dos ofícios,
a COVIG, que é a Coordenação de Vigilância, que nós dispomos de um banco de dados já bastante consistente em relação às notificações de violência do nosso município. É claro que a subnotificação é uma questão séria. As nossas notificações, na grande maioria, vêm das grandes emergências. Estamos já há bastante tempo, esse núcleo e essa coordenação existe desde 2001, e a gente vem trabalhando no sentido de estar capacitando os profissionais da ponta para poder estar fazendo essa notificação. Por quê? A gente entende que, quando chega na emergência, a situação já está muito grave. Então, a gente precisa fazer um trabalho de prevenção para que o agravo não seja tão danoso. Um outro trabalho que a gente faz em relação a essas fichas de notificação, a gente começou um projeto piloto pela região norte, e hoje ele já está estabelecido em todas as regionais do município de saúde. Nós pegamos essas fichas de notificação, fazemos um tratamento qualitativo dessas fichas, reenviamos à ponta, para que a ponta tome conhecimento daquela família que, às vezes, o PMF atende e que não sabe que está sendo vítima de violência. Então, a gente tem esse trabalho e, bimestralmente, nós fazemos encontros na regional de saúde com aqueles casos que foram notificados naquele bimestre, chamando, para além da saúde, os nossos parceiros. A gente chama a assistência social, a educação, os conselhos tutelares, a CODIM, enfim, os parceiros que trabalham conosco nessa questão. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, já tem bastante consistência. Os dados estão na COVIG, a gente vai apresentar até agora. A gente apresentou ontem no Estado, na Secretaria de Saúde do Estado. O NAECA vai se fazer presente no seminário do CMDCA de Vítimas de Violência, que vai ser na próxima quinta-feira, agora no auditório ali da Casa Amarela, na São Pedro, da Fundação de Educação. Nós vamos também, vai ter um encontro a tarde inteira na quinta-feira para discutir a questão da violência sexual. E a gente tem dados bastante consistentes, que eu acho que seria muito interessante que aqui no município a gente fizesse um grande esforço para que todos os espaços notificassem. A delegacia notificar, a polícia militar notificar, enfim, a OAB notificar, e a gente poder ter um banco de dados bastante consistente no nosso município. Políticas públicas a gente só faz com números. Então, assim, a gente sabe que é uma demanda reprimida, a gente só vê a pontinha do iceberg. Agora, tem muita questão. Há um tempo atrás, nós trouxemos umas pessoas para falar do Estado sobre exploração sexual. Fizemos um seminário enorme, foi bem grande. E aí a gente descobriu que a gente não tinha nenhum caso notificado de exploração sexual. Não aparece. A gente sabe que existe, mas não aparece. Então, assim, é muita dificuldade para essa questão do enfrentamento e para a questão dessa notificação. O porquê que a gente não consegue notificar isso? Então, hoje, a gente aqui conversando, eu acho que muitas pessoas no nosso município desenvolvem muitos trabalhos, mas a gente não tem uma coordenação articulada desses serviços. A gente precisa, sim, se juntar, potencializar forças para que a coisa aconteça. Várias iniciativas a gente sabe que existe. Agora, a gente precisa um grande maestro para coordenar esses trabalhos, né? Então, fica aqui esse registro, que tenha disponível esse banco de dados. Eu acho que, para a comissão do vereador Casota, eu acho que vai poder embasar muitas coisas para ele, para fazer, e é só estar lá disponível, é só pedir por ofício à COVIG, que a gente tem todos os dados cruzados. Essa ficha de notificação, ela precisa ser utilizada por todos, porque ela não é uma ficha só da saúde. O Ministério da Saúde abre para que todas as pessoas possam notificar nessa ficha. Muito obrigada. Bom, agradecer aqui a chegada e a presença da doutora Karen Dias, da OAB. Doutora Karen é da Comissão dos Idosos, né? Do idoso, né? E, passando a palavra, eu gostaria de convidar a Ana Lúcia,
que é coordenadora de políticas públicas do CODIM de Niterói. Boa noite a todos e todas. Boa noite à mesa. Para quem não me conhece, sou Ana Lúcia, estou, enquanto gestora da Coordenadoria de Direitos e Políticas do município de Niterói, que é um organismo, né, da prefeitura que funciona desde 2003 aqui na nossa cidade e que tem, né, trabalha para que a gente garanta os direitos humanos dessa mulher e também reforce a sua cidadania. E que tem como uma política pública o CEAM. O CEAM é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Intrafamiliar. Atualmente, né, nós focamos o nosso trabalho na divulgação e na informação, porque acreditamos que a divulgação é um passo também para a prevenção, uma vez que a cidade, não é? Uma vez que a gente atinja a população, divulga os serviços, isso aí também é prevenção. Eu queria colocar aqui destacar que hoje foi falado aí do aumento da violência, né? Que hoje a mídia coloca muito, está muito em alta a questão da violência. A violência ela sempre existiu, só que hoje há uma divulgação maior. O feminicídio sempre existiu, mas hoje existe uma lei, e é uma lei, né, que aí também uma lei que ela tem destaca o crime, que é um crime de mais potencial, né? E aí, quando a gente tem um serviço na cidade, que hoje a gente faz um atendimento, que é um atendimento qualificado, que tem uma equipe interdisciplinar, que temos 2 psicólogas, uma assistente social, uma jurídica, que escuta, que ouve, que acolhe essa mulher, não é? Fortalece essa mulher. E aí, para que essa mulher saia desse ciclo de violência, quando a gente fala no aumento da violência, que o nosso serviço hoje, a gente tem um atendimento, vamos dizer assim, de 100 e poucas mulheres por mês, que chega a quase a 1.000 mulheres ano. É um aumento, mas a gente também tem que ver que essa mulher hoje, ela está mais fortalecida, se sente hoje em situação de violência e ela acredita mais no serviço que tem à disposição dela na cidade. Isso é um ponto que a gente coloca, do mesmo tempo que há um aumento, também há uma credibilidade do serviço. Isso é uma coisa que a gente percebe no dia a dia do nosso serviço. E quando a gente aqui, quando fala nos dados, uma coisa que a Sônia colocou, que a gente precisa realmente aqui em Niterói, são várias ações, né, que trata da violência contra a mulher. Mas a gente precisa fazer com que essa rede funcione. A rede tem que funcionar, a gente tem que buscar de uma forma, a gente já está até pensando que isso é uma coisa que a gente vem debatendo dentro da nossa instituição, porque até para se ter dados de Niterói fidedigno, porque nós temos nossos dados. A polícia tem, a polícia, porque o dossiê mulher, ela trata da violência do Estado e específico de Niterói, mas aqueles que passam pela delegacia, tem as subnotificações. Então, a gente tem que ter, realmente, sentar todos os atores
que trabalham a questão da violência para que a gente possa azeitar a rede de atendimento e de enfrentamento. Hoje é uma coisa que a gente vai estar trabalhando em cima disso. E outro dado, outra questão importante, que Niterói tem uma porta de entrada da violência contra a mulher, que é o CEAM, que é um serviço da CODI, que é um órgão que foi criado, e o CEAM, ele cumpre uma lei federal desde 2003. E Niterói vem mantendo o serviço contra a violência através do CEAM no atendimento, que apesar do Estado do Rio estar num desmonte dos serviços especializados no atendimento à violência contra a mulher, Niterói vem mantendo o atendimento. Até hoje a gente está com esse atendimento. Nós funcionamos atrás do Mercado Guanabara, ali na rua Consul Francisco Cruz, 49, já passamos aí o nosso material. E estamos avançando mais ainda, porque nós estamos sentando com a saúde, já sentamos com a saúde, o TJ, a Polícia Civil na criação da Sala Lilás no IML, que já está, a fase de e outra coisa, deixa eu falar. Então, a Sala Lilás, nós já estamos até fechando o termo de cooperação, que vai ser mais um equipamento para receber a mulher vítima de estupro, mulheres e meninas, que é uma parceria com Niterói, Maricá, TJ, a saúde, que eu acho que é um grande ganho para a nossa cidade. Então, nós teremos a Sala Rosa e a Sala Lilás. A Sala Lilás é para as vítimas de estupro, né? Que passa. Agora, nós temos também, quando a gente fala que estamos focando na divulgação, na informação e na formação, porque nós trabalhamos com a saúde, fizemos a capacitação de 60 agentes de Niterói presentes sobre a questão da violência contra a mulher. Aqueles que estão lá na frente, na ponta, que faz o atendimento. Então, precisa falar para homens também. E hoje também nós tivemos no CAPS-AD do Fonseca, que trata, né, que atende dependentes de álcool e drogas, que foi assim maravilhoso. Estivemos lá junto com a UF Mulher, que a gente também tem uma parceria boa e que a gente está fazendo um trabalho junto. Então, existem equipamentos que atendem a mulher aqui na cidade. A gente precisa, é o que eu sinto hoje, a gente precisa, todos que fazem esse atendimento, estar junto. Porque serviço tem na cidade, serviço existe. E aí, quando a gente coloca, nós temos os nossos dados também, que está à disposição. Os nossos dados são das mulheres que vão lá, que são atendimento espontâneo, e os atendimentos caminhados pelo Azevedo Lima, SOS Mulher do Antônio Pedro e a DEAN. E vocês também, lá eu também faz. E nós temos, então nós recebemos essas mulheres, sim. Então precisamos azeitar mais, não é? Ter esses dados, porque hoje cada um tem os seus dados. Isso é uma coisa que a gente precisa sentar, juntar os dados para se ter realmente se a violência em Niterói aumentou ou se diminuiu. Mas para isso tem que haver esse serviço, para isso essa rede ela terá que funcionar. E é uma coisa que a gente sair daqui, já estamos com essa proposta de estar chamando todos os atores que trabalham
no serviço de contra a violência à mulher. Tá bom? Muito obrigada. Bom, gostaria de convidar o João Victor Proete, que vai dar uma palavrinha. Boa noite a todos. Sou o João Victor Proete. Primeiramente, gostaria de agradecer ao vereador Casota por estar trazendo esse assunto à casa e estar se colocando à disposição de escutar os niteroenses. Obrigado, vereador. Bom, gostaria de trazer alguns números que falam um pouco do cenário que vive Niterói hoje. Atrás apenas do tráfico de drogas, o Disque Denúncia de Niterói vem em segundo lugar com a violência contra as mulheres, né? Em janeiro e fevereiro de 2019, tivemos 209 vítimas que buscaram ajuda no nosso município, contra 42 no mesmo período do ano passado. Em Niterói, tivemos em 2018 2 vítimas de feminicídio, onde os seus maridos que foram os responsáveis pelos crimes. Tivemos 5 tentativas de feminicídio, onde 3 dos 5 foram os maridos das vítimas. Em Niterói, nós temos um estupro a cada 3 dias, onde 55% são menores de idade, das vítimas, no caso. E em 68% dos casos, os crimes acontecem dentro da própria casa das vítimas. Em Niterói, hoje, também temos um LGBT agredido por dia. Então, nós temos hoje em Niterói números absurdos, incríveis, assustadores. E aí que entra o poder público. Em campanhas inicialmente emergenciais, para tentarmos fortalecer, instruir e acompanhar as vítimas a estarem buscando sempre ajuda. E não só isso, a elas estarem também criando redes, estarem polarizando as instruções e os caminhos de busca de ajuda. E em segunda situação, eu acredito que criar campanhas e ações de conscientização, mais do que isso, educacionais, para que o nosso futuro, as crianças cresçam com uma mentalidade diferente da atual geração. E que a gente possa ter uma melhora e que no futuro eles não discutam mais esses números, que eles não discutam mais esses crimes, que outros assuntos entrem em pauta, e não esses. Boa noite. Obrigado. Muito bem, João. Muito bom. Eu queria aqui registrar, com muita honra, a presença do excelentíssimo desembargador Najib Slaib Filho e do professor da Universo também, né? E também do meu querido amigo Dr. Francisco Nazaré, da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. E agora, dando prosseguimento, eu convido a querida doutora Karen Dias para dar uma palavrinha para a gente. Ela que é da Comissão do Idoso. Já falei. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Em especial ao vereador Casota. Muito obrigado. De veras importante ter um local para se falar a favor do idoso. Muitas vezes o idoso ele é visto como invisível e ele a gente tem poucas oportunidades de estar falando a favor do idoso. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre a violência doméstica em face ao idoso, que, infelizmente, tem acontecido muito
né? Lá na OAB, eu sou presidente da Comissão de Apoio à Terceira Idade da OAB, e nós temos um plantão às quintas-feiras, que acontece de 10 horas da manhã até às 17 horas. E, nesse plantão, a gente se depara com a realidade do idoso, especificamente em Niterói. E, por ser um plantão de assistência jurídica, nós esperamos sempre demandas jurídicas. Só que, na verdade, as demandas, em sua grande maioria, não é só jurídica, né? Nós nos deparamos a todo momento com idosos, com denúncias de violência contra o idoso. E a nossa atuação, infelizmente, é muito restrita, né? Nós ali só temos o condão de direcionar a questão para um determinado instituição, ou departamento, ou defensoria pública, ou Ministério Público em caso de violência. E outra coisa que eu gostaria de registrar aqui é que os nossos idosos estão, em sua grande maioria, em depressão. Nós atendemos muito idosos depressivos. Isso por conta de uma violência que é praticada muito pela família, que é a violência psicológica, né? Nós aqui, eu vou falar das diversos tipos de violência praticada contra o idoso, e uma delas é a violência psicológica. E a violência psicológica, normalmente, ela é praticada com a pessoa que está mais perto do idoso, né? Por um filho, por um esposo, por uma esposa. Então, é a pessoa de onde o idoso detém maior confiança. E essa pessoa, por saber disso, ela pratica a violência psicológica. Nós atendemos vários casos de violência psicológica na OAB. Eu vou citar um deles aqui, que me chamou muita atenção. Foi de um filho que fazia chantagem emocional com a mãe e dizia para ela que, se ela não lhe entregasse o cartão do benefício dela, ele abandonaria. Ele era filho único. Então, isso é um tipo de violência psicológica. Nós temos também a violência física, que, infelizmente, a gente não quer acreditar, mas isso acontece também pela pessoa mais próxima ao idoso. Eu me deparei com uma situação lá também, de eu atender uma idosa, e ela chegou toda com marcas no rosto e nos braços, onde a filha havia agredido fisicamente. E aí, ao desenrolar da conversa, eu perguntei a ela se ela queria que eu acompanhasse até o Ministério Público, que aqui em Niterói nós temos o Ministério Público do Idoso. E ela falou que não, porque ultrapassa a violência física, né? Muitas das vezes a gente tem que olhar caso a caso. Como se trata de filha, para ver a concretização da denúncia é mais difícil. Ela era a filha única e tinha 5 filhos. Então, a preocupação da mãe era denunciar, e essa denúncia vir às vias de fato da filha ser presa, né? Isso pela fala dela, e com quem ficaria essas 5 crianças. Então, como eu estou vindo agora, eu cheguei atrasada, vocês me desculpem, porque a gente estava, nós, o doutor Najib, o doutor Valtair também, estávamos na primeira conferência do idoso, do Conselho do Idoso de Niterói. Então, lá, a gente discutia justamente isso. O doutor Najib, na palestra magna dele, deixou bem claro que a gente tem que olhar caso a caso. Então, lá na OAB, com esse atendimento, é só aprendizado, né? Então, eu falei da violência física, falei da violência psicológica, nós temos a violência sexual também. Vocês podem estarem pasmos com essa violência, mas essa violência é praticada também contra o idoso. Em sua grande maioria, nos casos que eu me deparei,
foi de cuidador, né? O idoso visivelmente demenciado, ele fica nas mãos de um cuidador. E já recebemos alguns casos de violências praticadas com cuidador contra o idoso, a pessoa que teria que cuidar praticando violência sexual. E aí a gente parte para uma outra violência também, que é a violência financeira, que é a violência que mais me preocupa. A violência financeira material acontece em todas as classes sociais, tanto na classe mais alta quanto na classe mais baixa. Na classe mais alta, a gente se depara com antecipação de herança pelos filhos ou por sobrinhos. E na classe mais baixa é onde o filho, ou o sobrinho, ou o neto, pega o cartão benefício do idoso e gasta todo o valor que ele tem ali. Então, lá também, na OAB, eu me deparei com um caso de um senhor que estava, ele é demenciado, visivelmente desnutrido e desidratado. Esse senhor devia ter entre 35 e 40 quilos, a irmã levou até o plantão. Para vocês terem uma ideia, esse senhor, ao sentar na cadeira, ele não podia sentar se não fosse em cima de uma almofada, porque senão os ossos se deparavam com a cadeira e aí poderia machucá-lo. O filho praticava cárcere privado com ele, pegava o cartão do benefício dele e gastava todo o dinheiro em benefício próprio e deixava o pai sem água e sem comida. Infelizmente, 10 dias depois desse fato de eu atender essa irmã desse senhor lá na OAB, ele veio a falecer. Eu soube que ele veio a falecer. Então, isso está mais próximo do que a gente imagina. É mais atual do que a gente pensa. Precisamos definir políticas públicas, precisamos levar ao idoso a informação de que ele está sofrendo a violência. A informação, eu acho que é a arma mais importante, vereador Casota. Nós temos também a violência praticada pelas instituições públicas, pelas instituições particulares, que é onde deveria proteger o idoso, que são as ILPIs, e os hospitais públicos também. Quando se negam a dar ao idoso o remédio ou os cuidados básicos dentro do hospital, essa instituição também está praticando violência. Então, gostaria de deixar aqui registrado a minha vontade e a minha bandeira de lutar em prol do idoso. E quem precisar, nós temos um plantão na OAB. Se vocês souberem de alguma violência praticada contra o idoso, nos procurem, porque a OAB também tem um papel social, institucional social. Obrigada. Registrar e agradecer a presença do meu colega Paulo Eduardo Gomes, vereador da Casa. Bom, finalizando, né, a nossa primeira audiência pública dessa comissão, eu gostaria aqui de agradecer a todos que vieram prestigiar e participar desse encontro. Eu tenho certeza que não será, né, o único, teremos vários encontros. Estão de parabéns as pessoas que puderam compor comigo. Só engrandeceu aqui o nosso encontro, aqui comigo, aqui na mesa. Né, agradecer a todos vocês, todos dentro da sua competência, né, e da sua atribuição. E eu queria também dizer a todos que
o nosso mandato também, em função até mesmo de presidir essa comissão, ela vem, a partir de então, desenvolvendo algumas ações e, principalmente, algumas cartilhas de acordo com os temas que essa comissão está trabalhando. Então, nós fizemos, por exemplo, essa cartilha contra a violência doméstica, né, que nós vamos ainda produzir esse material em grande escala para ser distribuído. Nós fizemos também, vamos fazer a divulgação também de material que já estamos fazendo na rede social, mas vamos fazer também fisicamente a questão dos idosos, né, a cartilha para a pessoa idosa e também para a pessoa com deficiência. E eu gostaria aqui de sugerir a todos, né, que pudessem, a partir desse encontro, formular ainda mais essas questões que aqui debatemos, para que, no futuro, a gente venha a trazer resultados. Nosso mandato, com certeza, através das ações aqui do Legislativo, né, através da cobrança ao Poder Executivo, vocês podem ter certeza que o mandato estará apto a desenvolver esse trabalho. Eu encerro essa noite muito feliz, desejo a todos uma excelente noite e que todos estejam com Deus. Muito obrigado.